Então vamos brincar aqui de levantar e sentar, e levantar e sentar. Eu quero, antes de fazer essa oração, quero aproveitar esse momento aqui eu queria convidar, não tem como convidar toda a igreja para estar aqui, mas eu vou convidar os representantes da igreja aqui, que são os diáconos e os presbíteros dessa igreja, que são representantes dessa igreja, para que possam vir aqui na frente, que eu quero orar com os pastores, os presbíteros e os diáconos, que eles são os oficiais e são aqueles que representam vocês diante dessa igreja. Então, aqui isso, mesmo aqueles que estão em disponibilidade, pode vir também, né? Cadê o Rubinho, Dela, por favor, Paguinho, né? Quem? Paulinho também, pode vir. Cadê o Tubertino? Isso, né? Juninho, seminarista também entra, Juninho, pode vir, bora. Tá meio no limbo, mas tá bom, pode vir, Juninho. Ai. Então, gente, eu não podia deixar de tentar, porque tem sido difícil, muito difícil, né, para nós esse momento, com muita tristeza, por um lado, de deixar amigos, irmãos tão queridos, mas muita alegria em meio a tudo isso. É uma tristeza alegre, né? Não sei se vocês entendem. É uma tristeza boa, né, de poder deixar a igreja como a gente está deixando. Então, fico muito triste e feliz de deixar a igreja dessa forma, eu e minha esposa, pela maravilhosa bênção de Deus, através da amizade de vocês, do cuidado, do respeito, do carinho. Então, isso, enquanto a gente pôde servir aqui, a gente foi servido, né? Vocês foram bênção demais na nossa vida, na nossa família. Em meio a tudo isso, se houve alguma falha, que provavelmente houve muitas falhas, e eu não tive a oportunidade de pedir perdão, então, mais uma vez, eu peço perdão se alguém, por alguma razão, porque às vezes acontece de ficar chateado com alguma coisa ou outra e não fala nada, então vai um perdão público aqui. Pode me procurar depois, que eu peço pessoalmente também, não tem problema, né? Nunca tive dificuldade de pedir perdão, então não vai ser agora. Então, e é isso. Eu fiz o que eu consegui fazer e espero que essa caminhada não termine aqui, né? Estou despedindo, mas é uma despedida que eu espero em Deus que não termine aqui, que a gente continue tendo uma caminhada juntos, né? A Isabela, nossa filha, está ficando aí com o Agostinho. Cadê o Agostinho? Vocês fiquem de olho no Agostinho lá, para ver se vai cuidar da minha filha direito. Tá bom? E é isso. Então, eu queria ter essa oração aqui. Depois eu passo a palavra para o pastor Pedro, que está assumindo daqui para frente a liderança da igreja, junto com o pastor Fabrício, junto com o conselho, junto à diaconal e todos os demais líderes. Mas, então, na verdade, última oração aqui é pela liderança e pela igreja. Depois eu passo a palavra para o pastor Pedro. Então, deixa eu orar com vocês, então. Oh Deus, obrigado, porque foram anos tão bons, tão abençoadores, tão edificantes e desafiadores, e que em meio a tudo isso, a gente pôde ver a mão do Senhor agindo em nossas vidas, mesmo em meio às nossas imperfeições, às nossas falhas, às nossas fraquezas. A graça do Senhor sobressaiu sobre tudo isso, ó Deus. E a igreja do Senhor, que é a igreja de Vila Formosa, tem caminhado sendo uma igreja fiel à Tua palavra, fiel à missão do Senhor, de adorar o Senhor, de buscar ter comunhão, de buscar pregar o Evangelho, de buscar discipular e servir, ó Deus. E que pela Tua graça e soberania essa igreja continue firme nessa missão de edificar, de salvar, de restaurar,
ó Deus, de ser bênção aqui nessa comunidade, nessa cidade, e bênção, ó Deus, através de missionários e plantações de igrejas pelo Brasil e o mundo afora. Que essa igreja possa sonhar grande, ó Deus, porque o Senhor é um Deus grande, mas manter humilde, entendendo que é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem controla todas as coisas. Então dê pastor Pedro com o pastor Fabrício, a Juninho também nessa caminhada ministerial, todos os presbíteros, diáconos e demais líderes, ó Deus, o senso de total dependência do Senhor, o senso de comprometimento de que estão servindo ao Senhor, e cada um possa fazer o melhor que for possível para glorificar o Teu nome e edificar a Tua igreja. Essa é a minha oração, ó Deus. Abençoe os Teus servos e que através deles o Senhor continue essa obra tão bonita e essa obra tão abençoadora, ó Deus, que o Senhor tem feito aqui em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Daqui a pouco vou subir lá. Bom dia, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vem para cá, reverendo Weber, por favor. Primeiro você vai orar e impetrar a bênção. E depois a gente tem algumas coisinhas aqui, né? Então, vamos ficar em pé e receber a bênção. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que é incondicional, pela Tua graça, que é restauradora, e pela bondade do Senhor, que nos sustenta a cada dia. Assim, amados irmãos do Senhor, que a bênção de Deus o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador e sustentador de todas as coisas, que a bênção de Deus o Filho, aquele que morreu e ressuscitou e com seu sangue trouxe todo o perdão e justificação e adoção para as nossas vidas, bem como a bênção do Espírito que santifica e que sustenta os nossos passos e os nossos caminhos e a nossa fé. Assim, amados irmãos, recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Fica por aqui. Eu quero que o pastor Heber fique por aqui, porque, guardadas as proporções, hoje é um dia que a nossa igreja se sente não como igreja presbiteriana de Vila Formosa, mas como igreja presbiteriana em Antioquia. Antioquia do livro de Atos. Barnabé vai a Antioquia, vê que a mão do Senhor estava sobre aquele lugar, ele leva Paulo, e ali, junto com a liderança da igreja, eles têm um ministério maravilhoso. Mas o capítulo 13 diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor lá em Antioquia e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. O nosso desejo como igreja presbiteriana, assim como certamente era o intento humano do povo em Antioquia, é que Barnabé e Paulo ficassem em Antioquia. Mas o Espírito Santo falou: me separe eles, que eu vou mandá-los, eu vou enviá-los. O desejo de todos nós, reverendo Heber e Simone, é que vocês ficassem. Esse é o desejo da igreja. Esse é o desejo de todos que estão aqui, e de tantos outros que não puderam estar aqui hoje, de tantos outros e isso se estende não só à nossa igreja, mas ao nosso presbitério, aos pastores de Anápolis, a todo mundo que conhece o pastor Heber, porque o desejo humano era esse: fica aqui, a gente está crescendo, a mão do Senhor está sobre nós, mas o Espírito Santo separou ele para uma outra obra. E nós cremos em nome de Jesus, Heber e Simone, que vocês são enviados dessa igreja para plantar a igreja nos Estados Unidos. Assim como nós temos missionários na África, no Uruguai,
por todos os rincões desse país, nós teremos agora um casal de missionários. E se Deus quiser, daqui uns dias vai estar estampada a foto deles aqui para a gente orar. Um casal de missionários plantando igreja nos Estados Unidos. Porque é só o Espírito Santo para levar. A gente já ouviu a história, o relato do pastor Heber e da Simone, dos motivos. Porque não há motivo a não ser a vontade soberana de Deus. E é por isso que nós queremos, nessa atitude de enviá-los, nós temos algumas coisas aqui. Então, Simone, vem para cá agora, por favor. Fica aqui, segura as emoções agora. Eu quero chamar primeiro a Simone Martins, em nome da SAF. Ela vai fazer uma homenagem em nome da SAF. E depois a gente tem outras coisas aí, tá? Sobe aqui, Simone, que fica melhor para a transmissão, para a posteridade. Mais por metro quadrado, né? É muito. Eu quero convocar a diretoria, porque eu não estou sozinha. Nós temos uma diretoria que representa outras mais, são mais de 50 sócios da SAF, e nós pensamos uma coisa que pudesse acompanhar vocês, mas nós sabemos que a mala é pequena. Então, tudo não caberia. E nós votamos na plenária, né, reunidas, e todas concordaram, e é com o aval e o abraço de todas, que nós passamos a mão de vocês, algo útil para vocês lá nos Estados Unidos, onde vocês estiverem, vocês lembrarem que aqui tem uma SAF que ora por vocês e ama. Obrigada, Deus abençoe. Então, os nossos corações estão... Não desce ainda não. Nosso coração ainda está também entristecido e alegre ao mesmo tempo. E nós vamos rogar a Deus... Você faz oração para nós? Que uma oração pela vida de vocês. Senhor, nós queremos te agradecer por este casal tão amado pela nossa igreja, tão amado por Anápolis, pela comunidade em si. Nós queremos te agradecer pelo tempo que eles tiveram à disposição do teu trabalho aqui na Vila Formosa. Mas agora, ó Pai, como missionários, eles vão servir em outro país. Nossos corações, ó Pai, estão tristes, chorosos, mas nós sabemos que eles são enviados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer muito mais na vida deles. Que nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo que eles pensam, que eles precisam, que eles sonham, que eles desejam, Senhor. Façam a Tua obra na vida deste casal. Na vida do Eric e também, ó Pai, na vida da Isabela e também do Augusto, que ficarão. Nós oramos, ó Pai, e sabemos que o Senhor vai estar com ele, como o Senhor já esteve 14 anos aqui na nossa igreja. Vai estar com ele o tempo que for necessário. Nós oramos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai. Te pedimos as Tuas bênçãos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Heve e Simone, nós gostaríamos de dar oportunidade para todo mundo falar aqui, mas como nós não temos essas condições, não aqui, e é por isso que nós temos o almoço, porque ao sairmos daqui, todos nós teremos tempo de conversarmos com o pastor Heber. Ele vai sair daqui até umas 4 horas da tarde, ele está tranquilo para ficar aqui, tá, gente? Pode ficar à vontade. Mas como a gente não tem condições de trazer muita gente aqui, a gente preparou um vídeo. Então vamos assistir um vídeo, que tem um vídeo aí. Eu também não assisti ainda não, vamos ver.
obrigada por cada carinho, por cada oração e por aconselhando. Então eu venho aqui, em nome de todos os jovens, para agradecer por todos esses anos, mas também dar encorajamento para vocês. A gente vai sentir muita saudade, sim, vamos sentir falta de vocês aqui, mas nós sabemos que o plano do Senhor é melhor do que tudo que a gente pode pensar. Então, que o Senhor possa capacitar vocês nos Estados Unidos, nessa nova fase da vida de vocês. Terão lutas, terão desafios, mas nós queremos deixar essa palavra de por todo esse tempo, mas temos certeza que o Senhor cuida, o Senhor capacita e coragem. Pastor, um coração grato, muita gratidão ao Senhor, por Senhor ter me acompanhado nessa caminhada da fé, com paciência, com dedicação, com amor, com ensinamento. É isso, pastor. Obrigado, que o Senhor seja a bênção onde o Senhor for. Lá estaremos em oração. Como o Senhor foi importante aqui para mim e para os irmãos, o Senhor vai ser importante lá. Pastor Heber, eu venho aqui só para agradecer pelo que o Senhor marcou a nossa igreja, marcou a minha família, com cada palavra, com cada conselho, e pedir a Deus, ao bondoso Deus, que Ele venha abrir portas, que Ele fortaleça o seu coração nessa nova missão. E nós estaremos aqui, sempre, em oração. Um abraço. Com certeza, nós ficamos muito felizes nessa transição, onde o pastor Heber, você está indo para pregar em outra cidade e ser pastor de outra cidade. A gente lembra bem do texto de Paulo e Barnabé, onde estavam fazendo grandes coisas ali em Jerusalém, em outros locais, e de repente eles resolveram que vamos dividir. E Paulo vai para um lado e Barnabé vai para o outro. Quem dirige nossa vida é o Espírito Santo. Estamos felizes em saber que Deus está te enviando ali. E nós estaremos de cá, orando por você, sabendo que o Espírito Santo tem enviado. Eu sei da sua relutância quanto a isso, mas você crê e já fomentou conosco que é o Espírito Santo quem decide. Por isso estamos alegres e ficamos felizes em saber que é Deus quem está te enviando. Seja muito feliz ali, nós cremos que se é o Espírito Santo vai dar tudo certo. Nós estaremos por aqui, orando por você. Bem, essa despedida é um pouco diferente para mim, né? Porque além de pastor, meu pai também é meu pai. Na verdade, ele é principalmente meu pai. E ele sempre soube juntar o que era necessário, dividir o que era necessário também, para que ele agisse como pai e pastor dentro de casa e também na minha vida. Tanto meu pai quanto minha mãe foram meus maiores conselheiros até esse momento, e eu acho que ainda vão continuar sendo um dos grandes conselheiros que eu tenho na minha vida. Então é uma despedida diferente, porque pela primeira vez eu vou estar numa igreja sem meu pai ser pastor dessa igreja. Finalmente eu não vou ser a filha do pastor mais. E na verdade é um pouco triste, porque eu gosto, eu tive uma vida muito boa nessa experiência, e eu sou muito feliz pelo carinho dessa igreja, pelos meus pais, pela vida deles, tanto das mulheres pela vida da minha mãe, quanto de toda a igreja pela vida do meu pai. E eu espero que eu seja um pouquinho parecida com eles, de querer abençoar a vida das pessoas, de ser usada por Deus. E apesar da tristeza deles estarem indo, eu fico feliz que Deus vai usar a vida deles em um novo lugar, que Deus vai ser presente ali. Eu sei que outras pessoas também precisam ser abençoadas, e eu acho que meus pais são instrumentos disso na mão do Senhor. Então é uma despedida triste, mas é uma despedida feliz quando a gente entende o que o Senhor está fazendo no reino dele, né? E é isso. Então, pastor Heber, Simone, coragem. A Vila Formosa vai estar sempre orando por vocês. A Vila estará sempre com vocês. A Vila sempre estará com vocês. A Vila estará sempre com vocês. A Vila sempre estará com você. A Vila está com você, te amamos. A Vila estará sempre com você.
Chega para cá de novo, gente. E agora eu quero chamar o conselho também, os presbíteros que estão aqui. Nós só não estamos com o presbítero Sérgio, que está se recuperando, né, de uma questão de saúde, mas o restante do conselho está aqui. E nós temos uma lembrança da igreja. E aí a gente olha para esse quadro aqui, é só uma moldura com um papel escrito Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Essa moldura é esse prédio aqui, porque esse prédio aqui, se não tiver gente dentro dele, ele não é a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Então essa moldura com o símbolo da igreja, por enquanto não significa muita coisa, mas ao longo do almoço, e já fica para todos nós vamos assinar essa moldura, porque quem vocês marcaram não foi o prédio, foram os nossos corações. E na medida do possível, quem puder, só assinar, a vontade é escrever um textão, né? Mas nós não temos espaço, assine pequeno, por favor, e não faça rubrica, que senão ele não vai saber quem foi que assinou. Mas essa lembrancinha estará lá ao final, e eu vou passar a palavra para o pastor Fabrício também, e depois nós vamos orar como conselho, assim como os irmãos de Antioquia enviaram, nós vamos orar enviando os nossos irmãos, pastor Heber e a nossa querida Simone. Fabrício. Mas o que é de um homem sem a sua esposa? Não é verdade? A gente sabe que Deus nos deu uma auxiliadora porque a gente precisa de uma, não é? Então a gente quer também oferecer essa lembrancinha para Simone, não é? E queremos agradecer a Deus, porque se o pastor Heber está onde ele chegou, com certeza é porque a Simone tem sido bênção na vida dele, e nós louvamos a Deus também pela vida da Simone. Então queremos te dar uma lembrancinha que você possa levar. Mais uma, não é? E espero que seja bênção aí, tá bom? Posso orar? Vamos ajoelhar. Pode ser. Consegui ajoelhar aí, o joelho do pastor Heber não está valendo muita coisa, não é? Vamos ficar de pé, irmãos? Estendam as mãos para cá também. Senhor, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos, pastores que foram e são bênção na nossa vida. Colocamos a vida do pastor Heber e da Simone diante do Senhor. Sabemos que o Senhor tem planos e projetos que nós não conseguimos perscrutar, entender, mas o Senhor sabe. Por isso, abençoa, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor continue fortalecendo, enchendo, capacitando, que a Simone e o Heber sejam realmente instrumentos poderosos do Senhor ali, que o Senhor esteja conduzindo a vida deles, livrando eles do mal, colocando os anjos do Senhor ao redor deles, que o Senhor dê a eles realmente a capacidade necessária, Deus, para estar ali nesse lugar, para reconstruir relacionamentos, para serem também acolhidos, abraçados por aquela igreja. Que o Senhor repreenda, Deus, toda divisão, tudo aquilo que possa ser ocasionado por Satanás, que a mão do Senhor esteja ali, e que o Senhor use a instrumentalidade do pastor Heber e da Simone para abençoar vidas, famílias, casamentos, enfim, assim como o Senhor tem usado a vida do teu servo. Nós clamamos ao Senhor, que a bênção do Pai, que a bênção do Filho e que a bênção do Espírito Santo esteja sobre eles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 A igreja pode se sentar um pouquinho? Pode. Agora sim. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eles não conseguem falar. Não, eles vão falar no particular. Pronto. Então tá bom. Gente, então agora nós teremos na sequência, nós teremos o almoço. Quem ainda não acertou a questão do almoço,
A Ana Luísa vai estar organizando essa parte, tá bom? Nós vamos ter um tempo agora antes do almoço para conversarmos, para a gente conversar com o pastor Heber, com a Simone, para a comunhão da igreja, e vamos aproveitar esse tempo. Mas antes disso, alguns avisos. Primeiro aviso que eu quero, na verdade não é um aviso, os irmãos notaram, como foi dito semana passada, nós fizemos a assembleia, transferimos a assembleia para hoje, e alguns devem ter percebido que nós não abrimos a assembleia ao início do culto. Por quê? Porque nós teríamos todas essas homenagens e isso teria que constar em ata, e isso seria uma ata muito extensa. Então, agora, nesse momento, eu declaro aberta a assembleia nossa para a eleição de presbíteros e diáconos. A maioria já votou. Se alguém não votou, ainda teremos a oportunidade de votar logo mais à noite. E à noite nós fecharemos a assembleia e